Conversar com o coordenador da bancada federal de Pernambuco, o deputado Augusto Coutinho. Qual balanço o senhor faz desses primeiros meses dessa legislatura nova na bancada que foi renovada também, mas qual a atuação que o senhor destaca da nossa bancada federal? Eu acho que nós temos alguns desafios que são importantes pela a transição de governo. Nós tivemos uma mudança de um presidente da República que era oposição, como também um governador em Pernambuco que era oposição. Então mudam, esses cenários mudam, mas tem ações anteriores que eram fundamentais que elas continuassem para o bem de Pernambuco. Então esse é o desafio. Isso eu falo em relação, por exemplo, à Transnordestina, que é garantir a consolidação do ramal de Suape até, de Salgueiro até Suape, né? E a consolidação da Escola de Sargentos do Exército do Brasil. Então essas, no meu entender, nesses primeiros meses foram um foco maior por tudo que eu falei, ou seja, você mudou os comandantes, seja do governo do estado e o governo federal, e a gente precisa ter atenção para não haver nenhum fato novo. E eu acho que as coisas estão caminhando bem. E a relação da bancada hoje com a governadora Raquel Lira? Porque uma informação que eu tive, que essa Transnordestina, segundo o contrato, lá, parece que o anexo 4 do contrato, diz que a empresa tem direito a 1 ano de contratar uma empresa externa para fazer a averiguação do ramal, a viabilidade, para depois, assim, ter mais 180 dias de tramitar no Congresso Nacional. Ou seja, tem mais quase 2 anos pela frente de muito trabalho. E como é que o senhor está vendo essa relação do Congresso, da bancada com a governadora diante desse tema tão complexo? Bom, deixa eu te explicar. Eu acho que essa questão da Transnordestina, o que é que existe? Existe já um contrato com a empresa TLSA, que é a detentora inicial desse contrato, que fazem mais de 20 anos. Então, nesse projeto já foram investidos 6 bilhões de reais. Desses 6 bilhões, 4 bilhões do governo federal, de recursos do governo federal, e 2 bilhões do concessionário, só que não é dinheiro dele, é dinheiro de banco público que ele pegou emprestado e investiu. Eu vou fazer isso muito resumido. O primeiro trecho seguia de Missão Velha, no Piauí, até Salgueiro, em Pernambuco. Em Salgueiro, ele abre 2 ramais, um que vai para o porto de Pecém e um que vai para o porto de Suape. O ramal, a empresa TLSA é quem explora o porto de Pecém, o terminal de minérios do porto de Pecém. A Transnordestina, a viabilidade econômica dessa rodovia só se dá, dessa ferrovia só se dá pelo carregamento do minério de ferro. Na verdade, essa é a equação econômica da Transnordestina, o que torna ela viável. Ela vem com minério de ferro e volta aí sim com produtos para todo o sertão. Então, o que é que acontece? A empresa só queria fazer até Pecém. Então, aí o ainda governador Paulo Câmara chegou diante do impasse, ela começou a criar dificuldade para fazer o porto de Suape, problema de IBAMA, problema de certificados e tal, uma série de dificuldades, porque ela queria induzir a só fazer Pecém. Foi quando teve o primeiro anúncio que vamos dizer, Suape seria cortado. A gente juntou a bancada na legislatura passada e fomos ao ministro, então o ministro Tarcísio de Freitas, para dizer que Pernambuco não aceita que a gente perca o ramal. Então, se construiu naquela ocasião uma solução. Qual a solução? A empresa que explora a extração do minério é uma empresa chamada Bemisa. E essa empresa, o governador Paulo Câmara foi a ela e disse: você aceita, você tem interesse de fazer o terminal até Suape? Ela disse: eu tenho interesse de fazer, eu custeando isso. Agora, eu preciso da garantia de que o terminal de minério de Suape eu vou gerenciar. Para isso, precisava que fosse mudado a poligonal do porto de Tatuoca, em Suape. Então,
nós fomos ao ministro Tarcísio de Freitas, ele cumpriu essa promessa, mudou a poligonal e daí o governo de Pernambuco fez uma licitação por 30 anos, mais 30, e a Bemisa já ganhou para explorar o minério de ferro de Suape. Então a Bemisa tem interesse de fazer isso. Hoje, qual o impasse? O impasse é como vai ser esse primeiro trecho. Porque como houve investimento da empresa TLSA, precisa haver um entendimento entre a Bemisa e a TLSA de que ele vai poder passar por esse trecho e seguir até Suape. Por isso, a necessidade da intervenção do governo federal nessa questão. E esse é o impasse que está havendo agora. Então, a gente está indo. A governadora tem mantido contato com o ministro. O Renan esteve lá em Pernambuco. O Renan esteve lá, inclusive anunciou o que já tinha sido anunciado aqui. Ou seja, ele disse que se não se chegar a um acordo, o governo federal vai bancar, o presidente Lula teria garantido que vai bancar esse ramal até Suape. A gente precisa ter uma definição, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação, que eu acredito que até esse ano a gente tem uma definição disso. O prazo para executar, eu digo a vocês, sem sombra de dúvida, se a gente sai da TLSA, dessa antiga concessionária, e cria essa alternativa, ou Bemisa ou governo federal, será muito mais rápido para Pernambuco. Então, é o que eu defendo, é o que a gente vai perseguir, é o que a gente vai conseguir, porque a gente não vai perder a Transnordestina. A escola de sargento está sacramentada? Está sacramentada, o comandante do Exército já disse isso, teve inclusive a semana passada aqui na Câmara, numa audiência pública, eu reafirmei, agradeci em nome de Pernambuco a escola, ele afirmou o investimento em Pernambuco, está consolidado. A governadora Raquel Lira, na última conversa que tive com ela aqui em Brasília, ela me garantiu que Pernambuco não faltará a nenhum compromisso que seja necessário para levar a escola de sargento, portanto, para mim é uma situação já consolidada e resolvida. Falando agora do seu partido Republicanos, como é que está a preparação para as eleições da capital pernambucana, onde seu filho também é vereador? Há informação dos bastidores que o ex-deputado Océsio poderia ser candidato. Tem essa informação também? Tem. Na verdade, a ideia do partido é que a gente, primeiro, na região metropolitana, aonde nós não tenhamos já uma aliança firmada, a ideia é ter candidatura própria. Essa é a ideia da reunião que nós tivemos a semana passada. Nós vamos fazer também em torno acho que a gente tem a estimativa de a gente ter uns 80 candidatos a prefeitos em todo o estado, e nós estamos buscando a meta para isso. Vamos fazer uma chapa muito competitiva nas capitais também. A ideia do partido é essa, fazer uma chapa de vereador competitivo, porque na verdade hoje o republicano está entre os maiores partidos do país, e a gente, portanto, precisa ter densidade nas grandes cidades com chapas próprias, para que a gente tenha peso político, para que em 2026 a gente possa exatamente ter a estatura e peso político para, inclusive, reivindicar espaços de majoritário ou qualquer coisa desse tipo.